que é a tala, ou perdão, que é a bandagem de Robert Jones. Se você quiser realmente ver a aplicação no animal vivo, lá no VET Profissional nós temos várias cirurgias de fratura, que ao final da cirurgia, o cirurgião optou pela colocação da tala, perdão, da bandagem de Robert Jones. Então é só você acessar na área de cirurgia de pequenos animais que você consegue acompanhar vários casos com a colocação em animais vivos, certo? Então vamos lá. Eu trouxe esse cachorrinho aqui só para mostrar para vocês que se você for colocar a Robert Jones, ela é uma bandagem que ela só vai ser aplicada quando você tiver alguma lesão, alguma fratura ou quiser imobilizar da articulação do cotovelo para baixo ou então da articulação do joelho para baixo. Por que que ela não serve para uma fratura de fêmur? Por exemplo, vou desenhar aqui para vocês. Imagina que esse paciente aí, olha, teve uma fratura. Teve uma fratura aqui, ó. Espera aí. Teve uma fratura aqui, ó, em região de úmero, tá? Nessa região de úmero. Por que que a Robert Jones não funciona em região de úmero? Porque a Robert Jones você não consegue subir com a faixa, subir com a bandagem até acima aqui, ó, na região de escápula. Lembra que eu falei que se você tiver uma fratura, você tem que mobilizar uma articulação acima e uma articulação abaixo? Então, a minha tala, se a minha fratura fosse de úmero, a minha bandagem de Robert Jones teria que subir até aqui, ó, até a região da escápula. Eu não consigo isso, por quê? Não tem como, né? Aqui, ó, a escápula do meu paciente. Não tenho como eu subir com a minha bandagem até aqui. A mesma coisa, uma fratura de fêmur. Se a fratura fosse no fêmur aqui, ó, no meu paciente, a minha bandagem, para ela realmente ter efetividade, ela teria que imobilizar a articulação coxo-femoral que está aqui em cima. E essa bandagem de Robert Jones não consegue isso. A gente vai falar de uma que consegue, que é a Inexpica, lá na frente, mas a Robert Jones não consegue. Então, Robert Jones só é indicada para fraturas do joelho para baixo, ou distais ao joelho e distais à região do cotovelo, tá? Então, vamos lá. O que é? Ela é formada por quê? O que que é essa bandagem famosa, né, de Robert Jones? É uma camada espessa de algodão que você coloca muito algodão, a pata do cachorro, muito algodão ao redor e depois você vai passar uma atadura fazendo a compressão. E aí, quando você faz essa atadura fazendo a atadura comprime o algodão e o algodão, de forma leve, comprime o membro do paciente, tá? Sem então comprometer a vascularização. E é mais indicada, como eu já disse, para estabilização temporária de fratura. Pessoal, ela não é indicada como tratamento, a não ser que seja uma fratura incompleta, certo? Então vamos lá. Qual é o objetivo dessa bandagem? Ela aumenta o conforto do paciente, evita maiores danos ao foco de fratura, como a gente já falou anteriormente, auxilia na diminuição do espaço morto, então diminui o seroma, que é aquele líquido inflamatório, e também diminui o edema no pós-operatório. Por isso que depois que o cirurgião opta por exemplo, uma placa, ele vai colocar no pós-operatório a Robert Jones. Aumentar o conforto do paciente, diminuir o edema, diminuir a formação de seroma. Então, a Robert Jones ela é formada por 4 camadas. E essas camadas vêm uma em sequência da outra. Você não pode alterar a sequência das camadas que a gente, ao fazer uma Robert Jones. Então, vamos lá, as camadas. A primeira camada é chamada de camada de contato, a segunda, camada de acolchoamento, a terceira camada compressiva e a última, uma camada de proteção, que vai acabar protegendo todas as camadas anteriores. A Robert Jones, então, é uma bandagem. Então, ela não tem uma estrutura rígida na sua confecção. E vou mostrar aqui para vocês, então, quais são cada material em cada uma dessas camadas. Então, a primeira camada, que é a camada de contato, você vai usar uma malha tubular, eu já vou mostrar para vocês o que é isso. Ou, eu não tenho malha tubular, pode ser usado uma atadura. A segunda camada, que é a camada de acolchoamento, você pode usar um algodão hidrofílico ou você pode usar um algodão ortopédico. Terceira camada, você vai usar, que é a camada de compressão, a camada compressiva. Você vai usar uma atadura
E na última, você vai usar uma atadura elástica ou então um esparadrapo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho quais são esses materiais. Então, esse meu primeiro material aqui, ó, seria um material para ser usado como camada de contato. Então, eu trouxe aqui para vocês, isso aqui é uma malha tubular. Isso você consegue comprar facilmente, existe ela de vários diâmetros, tá? Existe ela mais estreita ou mais larga. E eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que ela é realmente ela é uma malha, ó. Você vai colocar a pata do paciente aqui dentro. Depois eu vou mostrar figuras, tá? Demonstrando isso. Ah, professora, não tenho isso. Como que eu faço se eu não tenho essa malha tubular na minha rotina para ser a minha primeira camada de contato? Aí você vai usar, então, como camada de contato, a atadura. Todo mundo conhece a atadura, né? Então, essa pode ser sua camada de contato se você não tem a malha tubular. Então vamos lá. A segunda, então, é a camada compressiva. Perdão, é a camada de acolchoamento. Aí você tem duas opções. Ou você vai usar esse aqui, ó, igual está na figura, que é aquele rolo de algodão, algodão hidrofílico, ou então você vai usar o algodão ortopédico. Geralmente, que é esse algodão, que eu acho que todo mundo que já pelo menos é formado já deve ter visto, é um algodãozinho, tá? Que chama algodão ortopédico. E você vai usar vários rolinhos desse. E depois vem a camada compressiva. A camada compressiva, sim, precisa ser feita com atadura, tá? Então, a camada compressiva é só com atadura, como está mostrando aqui na figura. E a quarta camada é a camada de proteção, que você vai usar. Aí, ó, eu coloquei várias cores, né? A gente tem de várias cores. Aqui eu trouxe dois exemplos, né? Que são as ataduras elásticas. Elas, para quem é formada há mais tempo, antigamente ela era conhecida como Vetrap, que é o nome da marca dela. Mas hoje a gente já tem outras marcas no mercado, inclusive num preço mais acessível. Então você vai comprar isso aqui e vai colocar como a última camada, que é a camada de proteção. Ah, não tenho Vetrap, não tenho atadura elástica na minha rotina, na minha cidade eu não acho isso, não é fácil achar. Você vai fazer o uso de quê então? Do bom e velho esparadrapo. Tá? Isso aqui, assim como o esparadrapo, ela protege de que forma? Vai proteger no sentido de que é impermeável? Não, não é impermeável, tanto que a gente vai falar que não pode molhar. Mas acaba protegendo mais contra líquido, né, água, urina, do que se você não tivesse, mas não pode molhar, mesmo colocando essa atadura elástica ou esparadrapo. E por último, aí eu coloquei uma tesoura. Essa tesoura chama tesoura Lister. Ela é mais fácil de você utilizar essa tesoura específica para tirar a bandagem depois, quando o paciente voltar e já não precisar mais da bandagem. Ai, não tenho essa tesoura. Você pode usar uma tesoura comum. Então vamos lá, como que a gente faz a bandagem de Robert Jones? Então, primeira coisa, se possível, principalmente se o paciente tiver pelo longo, para facilitar, faça uma tricotomia. Faça uma tricotomia do membro inteiro, a tricotomia até uma tricotomia bem alta, tá? Se o paciente tiver pelo curto, não tem necessidade da tricotomia, tá? Depois nós vamos vir então com a primeira camada, que é a camada de contato, que nós vamos usar ou a malha tubular, ou então, se você não tem malha tubular na sua região, você vai usar a atadura. E é muito importante você começar, no caso da sua, se você optar pela atadura, você começar deixando de fora, pessoal, o terceiro e o quarto dígito, tá? Então, o terceiro e o quarto dígito precisam ficar de fora. Então, ó, cortando de dentro, né? A gente começa de dentro, primeiro, segundo, o terceiro e o quarto dedo do animal precisa ficar de fora para a gente observar após a colocação da bandagem, tá? Se você optar pela malha tubular, eu vou colocar uma imagem daqui a pouco, você vai deixar um excedente de malha tubular tanto no final quanto no início da bandagem para dar um acabamento melhor. E aí, na hora de passar, eu optei então por fazer com a bandagem, perdão, com a atadura. Nós vamos mostrar, daqui a pouco eu vou mostrar que você precisa passar 50% em cima você dá uma primeira volta, a sua volta seguinte, ela tem que pegar 50% da volta anterior, eu vou explicar melhor daqui a pouco. Então vamos lá, e depois, então nós já colocamos a camada de contato.
ou a malha tubular ou a atadura. E depois vem a camada de acolchoamento, que é a de algodão. Depois você coloca a compressiva. E a compressiva, que é a que nós vamos usar também a atadura, você precisa ter muito cuidado na hora de fazer a compressão. E sempre que for fazer a compressão, você tem que fazer a compressão no mesmo sentido. Vou mostrar agora em algumas fotos para ficar mais claro, tá? Então vamos lá. Vamos começar então fazendo nossa bandagem de Robert Jones. Esse primeiro passo aí que está sendo colocado, a gente pode encontrar na literatura isso chamado de estribo. Colocando um estribo, o que que é? Nada mais é do que você colocar duas fitas de esparadrapo, né? De preferência na lateral da pata do cachorro. Então você vai colocar uma aqui e a outra por baixo, como está sendo mostrado aí na figura. E aqui elas vão se colar, tá vendo? Ó, uma aqui, a outra abaixo, e aí você cola, como está sendo demonstrado na figura B abaixo. Para que serve esse estribo? Para que preciso colocar esse esparadrapo inicialmente? Ele fica mais fácil de você manusear a pata, de você colocar na posição correta. E depois também vai ajudar a gente a posicionar melhor a nossa bandagem, eu vou mostrar daqui a pouco. Então, primeiro passo, colocamos o estribo, que é o esparadrapo. Depois a gente vai colocar aí a malha tubular. Como eu disse, olha, você vai deixar um excedente aqui em cima, ela vai ficar um pouquinho mais comprida, e também um excedente aqui embaixo, um pouquinho mais comprida abaixo. Não, não tenho malha tubular. Vou começar então a camada de contato com a atadura. Você começa deixando o terceiro e o quarto dedos de fora, expostos, tá? Então, ok, agora vamos fazer então a camada de acolchoamento. Nessa figura aí, o veterinário optou pelo algodão hidrofílico. Esse algodão, tá? Você consegue perceber aí que ele, na figura abaixo, que ele dividiu no meio para facilitar? Normalmente, a de Robert Jones, a gente realmente opta, escolhe esse algodão hidrofílico. E vai ficar grande mesmo, tá? Muito grande. Então, você vai passar uma camada, muitas vezes você pode passar até duas camadas desse algodão hidrofílico. E o que eu quero chamar a atenção aqui, olha, quando você passa tanto a atadura quanto o algodão hidrofílico, em qualquer situação, você vai passar a camada seguinte pegando 50% da camada anterior. Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês para que eu me faça mais, fique mais claro. Então, aqui, ó, eu passei aqui, ó, a primeira. Imagina que essa aqui foi a minha primeira volta. Deixa eu desenhar aqui embaixo, que acho que vai ficar melhor. Passei, Nossa Senhora. Deixa eu só apagar aqui, pessoal. Ó, passei então, ó, a minha primeira volta, ok? Na hora de passar a segunda, ela tem que passar aqui, ó, pegando 50% da primeira. Quando eu passar a terceira, ela tem que pegar 50% da segunda. E assim por diante, tá? Eu não posso passar uma faixa aqui, depois a outra aqui, a outra aqui. Ela tem que sempre uma cobrir 50% da próxima. Isso é de extrema importância. Sempre que você fizer isso, sempre que colocar ou a atadura ou o algodão, tem que ser dessa forma, tá? Então, nós já colocamos a nossa camada de acolchoamento. Agora, nós vamos colocar a nossa camada compressiva, que é quando a gente realmente vai colocar uma pressão, fazer uma força, tá? Aí, tá mostrando, então, uma atadura de cor diferente, mas é uma atadura normal. E você vai fazer a compressão sempre no mesmo ponto, ou seja, siga aí nessa imagem, olha, eu vou mostrar para vocês. Você passa a atadura. Quando você chegou aqui em cima, ó, nessa região onde o cirurgião aí, o veterinário está com a mão, nesse ponto você faz uma puxada, dá outra volta. Chegou aí em cima, dá uma puxada, dá outra volta. Então, essa compressão que você vai fazer, você tem que fazer sempre no mesmo ponto. Você não pode ir passando e apertando em vários pontos. Escolheu um ponto, passou, chegou ali, deu a puxada. Passou de novo, puxou. Passou de novo, fez a compressão. Então, essa compressão deve ser feita sempre no mesmo ponto. E passando, pegando 50% da faixa anterior, tá? E outra coisa importante, parece besteira, mas facilita muito a vida. Essa figurinha aí eu estou querendo demonstrar isso aqui, olha. Quando você for colocar a atadura no paciente, sempre com o rolinho para cima e não
com o rolinho para baixo. Muda muito a facilidade na hora de você colocar, tá? Então, sempre na hora de colocar, com a faixa para cima, tanto se você optar pela camada de contato, como se você, quando for colocar na camada de compressão, sempre com o rolinho virado para cima. E aí vamos terminar então. Tá vendo aquele esparadrapo que eu falei que ele também pode ser usado para ajudar a posicionar? Você estava segurando aquele esparadrapo juntinho, você solta, dá uma torcidinha nele e prende na atadura, como está sendo demonstrado aí, ó. Soltou, tá dando uma torcidinha aqui e você prende ele por cima da atadura que você acabou de colocar. E para finalizar, você coloca então a atadura elástica, que é a camada de proteção. Lembrando, não sei se vocês já trabalharam com esse tipo de atadura. Ela é uma atadura que, se você fizer força, ó, ela é bem elástica mesmo, você acaba fazendo compressão. A compressão já foi feita na camada anterior. Não é objetivo você comprimir com essa atadura. Então, toma cuidado para não comprimir novamente, senão vai acabar apertando muito o membro do seu paciente, tá? Nessa imagem aqui, olha, dá para ver que o veterinário deixou aqui a pontinha, então tem que deixar terceiro e quarto dedo expostos para você visualizar aí após a colocação da bandagem.